Você sabe a diferença entre ME, EPP, MEI, microentidade, empresas de pequeno porte, médio porte, grande porte? Esse é o tema de hoje no canal Assessorando. Sejam bem-vindos ao canal Assessorando e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre a diferenciação entre as nomenclaturas, as categorias de entidade, separar aqui o que é uma nomenclatura de entidade, seja ela microentidade, empresa de pequeno porte, médio porte, grande porte, onde é que está classificado o MEI em tudo isso, quais são as partículas, né? Quem são as partículas, ME, EPP, demais, e vamos trabalhar aqui como que é que se classifica cada uma delas. Aproveita, se inscreve no canal, dá um curtir, troca uma ideia, bate um papo comigo aí e vamos para a nomenclatura. Vamos começar a nossa avaliação do seguinte ponto. Primeiramente, nós temos as microentidades, que é um grupo de empresas na qual são constituídas ou são classificadas as micro e pequenas empresas constituídas a partir da Lei Complementar 123, que, enquadrado na lei, vão se classificar como ME e EPP, portanto, são microentidades e estão sob as normas da contabilidade, né, as NBCs TGs 1002, dentro do critério de microempresa, que é uma confusão muito comum. Eu já vi muito isso na internet, as pessoas falaram qual é a diferença de MEI, ME e EPP. Essa comparação ela não existe. ME é uma microempresa, é uma categoria de um tipo de empresa classificado através de um faturamento, né? A lei complementar ela traz lá no artigo 3º, inciso 1, inciso 2. Aqui está o inciso 1, aqui está o inciso 2 da lei complementar, na qual classifica o que é ME e o que é EPP, e o microempreendedor individual, né, ele é um tipo especial de microempresa. Não há o que se fazer essa confusão. Dentro da ME, a lei ela traz a resolução 140 do Simples Nacional, ele traz ali a figura do MEI, o MEI que nós conhecemos, eu estou chamando aqui de tradicional, que é da tabela A, e o MEI caminhoneiro da tabela B. O MEI caminhoneiro, por exemplo, são apenas 4 quinais que podem fazer parte desse tipo de empresa. Depois, nós temos as pequenas e médias empresas classificadas como pequeno porte e médio porte. As empresas de médio porte, elas têm como norma de contabilidade a NBC-TG 1000. A de pequeno porte pode fazer parte, pode aderir, conforme as regras, pela NBC-TG 1001, ou seja, uma simplificação da 1000. Veja que nós temos as normas completas e quem vai seguir as normas completas são as empresas de grande porte, a princípio, e também a Lei 6.406 de 1976, a chamada Lei das Sociedades Anônimas, verificando o seguinte, que nós partimos da maior norma para a menor. Outro gráfico para análise, nós vamos verificar aqui o critério de faturamento. Veja, o MEI, ele é uma categoria de ME, só o empresário individual pode participar desse critério aqui, dessa fatia. Nós temos o MEI tradicional, que ainda é R$ 81 mil por ano, e o MEI caminhoneiro, R$ 251.600. A microempresa que está nessa fatia, ela pode faturar até R$ 360 mil por ano. E a empresa de pequeno porte, essa fatia, ela pode faturar até 4,8 milhões. 4 milhões e 800. Observa-se, então,
que, à medida que eu enquadro como uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, pela Lei Complementar 123, eu tenho aqui um critério de simplificação maior. Por outro lado, nós temos as demais, que eu classifico, nós vamos classificar, né, como pequenas, médias e grandes. As pequenas empresas são aquelas muito utilizadas, né, pelo lucro presumido, vamos dizer assim, que é as de pequeno porte que faturam ali até 78 milhões, ou seja, de 4,8 milhões até 78 milhões. As médias é de 78 milhões até 299.999,99 milhões, porque são consideradas de grande porte as empresas, vamos dizer assim, acima de 300 milhões ou com ativo acima de 240 milhões. Desta forma, podemos perceber que as partículas ME, EPP e demais são as que aparecem no CNPJ. Se você observar um CNPJ de um MEI, por exemplo, você vai perceber que a partícula ME aparece lá. Se a empresa ela está enquadrada, ela se enquadra nos critérios de uma ME e EPP, aqui nós não precisamos ser necessariamente uma empresa simples nacional. Eu tenho que estar sobre o critério, né, e o enquadramento de uma ME e EPP. Não confunda a empresa de pequeno porte, tá, com a pequena, a entidade de pequeno porte aqui. Veja que nós estamos aqui neste critério, nessa fatia da pizza, como microentidade. Eu preparei uma planilha para que a gente possa analisar no seguinte sentido. Microempreendedor individual, eu tenho o MEI tradicional e o MEI caminhoneiro, que são classificados como ME, e cada um fatura ali, tem o seu faturamento conforme a legislação. O MEI tradicional é até 81 mil reais no ano, aqui nós temos o faturamento médio. O MEI caminhoneiro, 251.600, e é dispensado de contabilidade. As microentidades são microempresas e empresas de pequeno porte, classificadas pela Lei Complementar 126. A microempresa é ME. Veja, o MEI é uma classificação simplificada de uma ME. A empresa de pequeno porte EPP, nós temos aqui a tabela de faturamento, ou seja, microempresa de 0 a 360 mil, empresa de pequeno porte 360 mil e um centavo até 4.800.000. Aqui estão as médias do mês. A norma contábil aplicável é a NBC-TG 1002. As PMEs, entidades de pequeno porte e de médio porte, são classificadas como demais. Veja que é uma continuação do faturamento bruto, ou seja, 4.800.000 até 78 milhões. Aqui está a média mensal. NBC-TG é a 1.000, podendo se classificar ali com uma mais simplificada, que é a 1.001. Médio porte, também, demais, é a continuação, de 78 milhões até 299.999. Por quê? A partir de 300 milhões é considerado grande porte. Então, nós temos aqui as entidades de grande porte. Aqui está a média mensal e a NBC-TG é a 1.000. A norma contábil é essa que nós vamos aplicar. E uma empresa de grande porte? A empresa de grande porte, ela pode ser ou faturamento acima de 300 milhões ou ativos superiores a 240 milhões. Norma completa. Se nós formos avaliar, na verdade, a obrigação nasce da norma completa e ela diminui à medida em que você se enquadra. Se você se enquadrar como médio porte, você pode usufruir ali de uma norma mais simplificada. Pequeno porte, a gente baixa o nível aqui da complexidade da contabilidade. Se nós formos microentidades, melhor ainda, porque nós vamos lá para uma norma específica para microempresas. E se for MEI, nós estamos ali dispensados de contabilidade. E a contabilidade fica facultativa para o microempreendedor individual. Nós temos o critério de empresário individual, só pode ser MEI um empresário individual. As atividades permitidas estão na resolução, no anexo 11.
As demonstrações contábeis são facultativas. Se você quiser fechar a contabilidade, fazer um livro caixa, é possível, mas de modo facultativo, não é obrigatório. Microentidades. As microentidades, quais são as atividades permitidas conforme a Lei Complementar 123? Sociedades empresárias, sociedades simples, o empresário individual, pode ser ali microempresa e empresa de pequeno porte, e cooperativa de consumo. A exceção para as cooperativas é a de consumo, conforme a Lei Complementar 123. Sem contar que nós temos também as atividades permitidas, atividades impeditivas, e do anexo 7º nós temos ali uma anomalia, que eu chamo de anomalia, isso aí é nota minha, tá? Nota de rodapé. Porque nós temos atividades que podem e não podem ser Simples Nacional. Vai depender ali da subdivisão da atividade que você vai exercer. Eu acho isso, nos dias de hoje, um erro. Eu acho que deveria ter classificações específicas, né? Então você tem que descrever, mencionar ou utilizar apenas parte do que permite o CNAE para que você se classifique como Simples Nacional. A opção tributária é uma decisão do empreendedor. Você se enquadra como ME e EPP num primeiro momento e num segundo momento você vai dizer: quero ser presumido, quero ser lucro real ou quero ser Simples Nacional. A opção é sua. Simples Nacional é uma opção depois que você se enquadrou como ME e EPP. Para as empresas, ou seja, para as microentidades, aqui estão as obrigações de demonstrações contábeis. Vamos seguir para entidades, as de pequeno porte e de médio porte. Não há restrição quanto ao tipo empresarial, ou seja, você pode ser qualquer tipo empresarial e ter a condição de o enquadramento, né, de pequeno porte. O faturamento nós temos, aliás, nós temos a partícula que aparece no CNPJ como demais. Essa partícula aqui vai aparecer no CNPJ. Veja que, se por um acaso a entidade, ela mesmo que de pequeno porte, for uma sociedade anônima aberta, você tem que seguir os critérios da sociedade anônima aberta. Seguindo, nós temos aqui as empresas de médio porte. Também na classificação aqui, a partícula do CNPJ é demais. Entidades de grande porte, mesma coisa, classificação é demais. Ou faturamento, ou pelo ativo. Normas completas. Podemos concluir que dentro dessa classificação, ainda, o que nós não falamos aqui é a opção tributária. Se eu vou pegar essas microentidades aqui e vou classificá-las como Simples Nacional ou não, né? Pode ser que você tenha um lucro presumido como ME e PP, por estratégia tributária, por exemplo, com planejamento tributário, que eu quero dizer. E as entidades aqui de pequeno porte e médio porte, as PMS, e as de grande porte, optantes ali, muito provavelmente pelo lucro real, né? Optantes pelo lucro real vai ser a de médio porte para grande porte, porque o lucro presumido só é permitido até 78 milhões. Né? Então veja, das microentidades para a de pequeno porte, entidade de pequeno porte, você pode ser lucro presumido. Das microentidades até grande porte, você pode ser lucro real, por opção. Mas nós temos que verificar qual atividade, qual tipo societário vai te obrigar já diretamente a ser uma lucro real. Essas são as classificações que nós temos de entidade. Não confunda entidade com partícula. A partícula é uma nomenclatura, uma abreviação na qual é representada dentro do CNPJ. Não confunda sociedade limitada com ME, tá? Então, sociedade limitada, a partícula de sociedades, por exemplo, limitada,
SA, companhia, CIA, comandita simples, nome coletivo, cooperativa. Tudo isso que eu falei aqui são partículas de tipos empresariais ou tipos de sociedade. O que nós falamos aqui no vídeo foi as nomenclaturas de classificação de tipo de empresa pelo faturamento, basicamente isso. E também vinculando as suas, qual norma tributária, qual norma contábil, nós vamos classificar, e qual a partícula que ela vai usar no CNPJ. É o que eu tinha para dizer hoje. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e fica com Deus.